Bom dia. Hoje a voz está embargada, mas como um bom soldado nunca falta, né? Eu sempre um bom comandante tem um bom soldado. Bom dia, Alexandre. Hoje é contigo. Bom dia, Tony. Bom dia, Isa, João, pessoal da técnica, todos que estão nos assistindo. Será que essa vai ser a primeira vez que eu vou conseguir falar nesse programa? Que Exatamente. Eu não vou ser interrompido pelo Faustão da comunicação aqui? Sozinho, né? Só você. Vamos lá, muita coisa pra gente conversar aí, segunda-feira. Dia bonito, hein, Tony? A gente olhando aqui do super estúdio da 012 News, o sol nascendo aqui, um dia muito bonito. Pouquinho frio, eu acho na medida certa, né? Não tá nem muito frio, nem pouco frio, gostosinho pra pegar e trabalhar, não é, Tony? Exatamente. E a gente fala um pouquinho sobre o cenário político, né? Que mudanças são essas, hein? Hoje governo pré-candidato a governador, depois vice. Enfim, o que vai mudar, Tony, mais eu vou falar, política? A gente acha que a gente é esperto, né? Mas não é, não. Eu acho que desde o primeiro momento que ele veio aqui, lembra? Que ele ainda era prefeito, o Felício, e a gente conseguiu tirar dele essa possibilidade, daí a gente começou a aventar isso aí, fomos os primeiros a pegar e falar que achava que o Felício ia sair candidato a governador. Quando a gente falou isso aí, virou até piada, eu conversando com as pessoas, eu falando pra elas. Não acreditaram, né? Exatamente, eu falando e explicando que isso é técnica de entrevista e interrogatório. Você percebe que a pessoa tá falando uma coisa, mas o olhar, o gesto, o subconsciente, ele pega, ele tava transmitindo uma outra informação e a gente levantou essa lebre de que ele seria candidato a governador. O Kassab, que não é bobo nem nada, eu acho que ele já estava planejando essa coligação desde lá do começo. Nos últimos tempos ele estava ali meio com um pé em cada prancha. Já, né? Porque se você parar para pensar, ele poderia sair pelo outro lado ali também, como o Geraldo Alckmin. Para ele ia ser assim, ele ia ter que se explicar muito aqui com a galera anti-PT pelo fato do Alckmin estar apoiando o Lula. Mas ele tinha essa possibilidade de entrar nesse barco aí, que segundo as pesquisas, que não dá para acreditar muito, mas não tem como a gente ignorar 100%, tem uma grande chance de eleição aí, a chapa do pré-candidato Lula, e ele poderia ter migrado ali também para pegar e fazer atrás de alguns cargos, mas não, ele optou aí por ser vice do Tarcísio. Eu acho que para ele, politicamente, se tem uma pessoa que tá ganhando e vai ganhar muito nessa história, independente do que acontecer, é o Felício. Porque ele tá criando uma projeção nacional do nome dele aí, porque o estado de São Paulo é muito forte. Ele passou só dele pegar e aventar que ele ia ser vice do Tarcísio, ele já subiu nas pesquisas. Então agora, como vice, o vice muitas vezes assume a cadeira, né, Tony? Geralmente é assim, né? Então é por isso que é muito importante, e vale a lição também da gente pegar e dar uma boa olhada nos vices aí em todas as candidaturas, porque não poucas vezes ele pega e assume, porque a gente pode pensar aí, vamos partir do pressuposto que seja eleito aí no próximo mandato, provavelmente o Tarcísio sai para presidente e o Felício seria o candidato à reeleição aí, eleição no governo do estado de São Paulo. Então, é São José dos Campos aí tomando um protagonismo nacional, que eu acho que é um motivo de orgulho para todo munícipe aqui de São José dos Campos. O que mais vem por aí, né? É uma surpresa, né? Uma eleição cheia de surpresa. Já começou, né? Então a gente não sabe quem é quem. No cenário nacional não se sabe quem vai para presidente, quem não vai. Todos vão como pré-candidato. Agora, quem assume a cadeira ainda é uma incógnita. Tem ainda os compradores de voto, tem aqueles que querem fazer a coisa certa e tem aqueles que vai se jogar para ver o que acontece. Então, tem muita gente aí, eu acho que tá tendo um fenômeno interessante nessas eleições. Nas eleições passadas, o que aconteceu foi muita gente da segurança pública disputando cargo na política, assim, foi uma coisa nova, tanto é que muitos delegados de polícia, investigadores, policiais militares foram eleitos, que foi uma coisa muito boa. Nessa vez, Otônio, não sei se você tá reparando isso daí, mas me chamou bastante atenção, é a classe artística
pegando e saindo, ou da imprensa. Não sei se isso daí é reflexo dos meios de comunicação que estão perdendo espaço para a internet. Então, assim, muitos globais, muitas pessoas que trabalham em grandes aliás, você falou mídias. Uma coisa aí, hoje eu estou sem voz, estou falando pouco aqui. Mas o William Bonner, numa entrevista, disse isso. Ele disse que a própria Globo, né, e os veículos de comunicação, como TV, estão perdendo espaço para as redes sociais. Estão perdendo espaço para as redes sociais e salário, né, Tony? Assim, se a gente comparar o salário do pessoal que trabalhava... Casagrande já saiu, né? Ficou meio pé da vida. Nos grandes meios de comunicação, antes tinham altos salários, uma vida pomposa aí, o pessoal tá perdendo isso daí. Os que têm conteúdo vão para a internet. Consegue fazer um programa, monta um podcast, vai trabalhar em outros lugares. Quem tem conteúdo consegue fazer isso aí. Quem não tem, só vai sobrar um caminho, que é tentar ali uma teta na política. A gente percebe claramente algumas pessoas saindo sem nenhuma proposta, viu? Nunca defendeu nenhuma ideia política, mas como é famoso, tenta um cargo ali e é possível que consiga. Agora, será que essa conversa do Lula, quando ele deu uma entrevista em um podcast, inclusive, ele disse que se for eleito ele vai regrar as redes sociais, ele vai diminuir, ele vai fiscalizar com mais rigor isso. Será que a ideia é diminuir essa projeção das redes sociais e voltar com os canais de televisão? Você sabe que eu estava vendo uma galera debatendo a respeito desse fenômeno redes sociais. A imprensa, a grande imprensa, Tony, ela é quase que um monopólio, é de poucos donos. Aqui no Brasil, principalmente no Brasil, a Rede Globo de televisão, até algum tempo, ela tinha praticamente um monopólio. O que falava-se na Globo tinha-se como verdade. E a Globo era de um grupo, aliás, assim como as outras grandes emissoras. Até as outras emissoras, eles seguiam a Globo. Eu já cansei de ver e brigar com jornalistas, falar, mas a Globo deu. Eu sempre dizia, e daí? Exato. Eu não sou funcionário da Globo, eu não vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, eu brigava demais sobre isso. Exatamente, é engraçado agora ver ela apoiando o Lula, porque foi justamente ela que não deixou o Lula eleger em determinado momento lá, que jogou um factoide, que ele tinha um filho e tal, isso aí foi determinante numa das eleições que ele perdeu. Mas é assim, sempre foi assim, o grande empresário, o dono do mundo praticamente, aí que são poucas pessoas muito importantes e influentes, não são bobas e acabou meio dominando esses meios de comunicação. Aí veio a internet. E a internet, se você pegar e colocar aí o YouTube, o Twitter, Facebook, Instagram, ele funciona assim de uma forma com uma inteligência artificial que faz chegar nas pessoas e tal, só que esses meios de comunicação são de poucos donos também, e eles fazem de tudo para tentar controlar as redes sociais, e mesmo eles sendo os donos das redes sociais, eles não estão conseguindo. A gente percebe isso daí. Então, eu acredito que mesmo se o Lula ou o Bolsonaro quiserem fazer um ordenamento jurídico para tentar controlar esse tipo de serviço, eles não vão conseguir, porque a partir do momento que eu pego e monto algum regramento para um tipo de serviço, aparece outro. Hoje você consegue acessar sites da Rússia, dos Estados Unidos. Então essa é uma modalidade de comunicação que não tem como você frear, Tony. Então quando o cara fala, vai fazer isso, vai controlar, vai ter, eu acho que é bobeira, não vai ter isso daí. A internet veio para ficar. Eu não sei até que ponto isso daí é bom ou ruim. Tem coisas boas, a gente já debateu aqui com um especialista, né, Tony? Coisas boas e coisas ruins dessa liberdade da comunicação. Acaba sendo a porta de entrada, muitas vezes, de coisas muito ruins. Eu acho que só se entrar aqui um presidente que seja igual aquele chinês lá, o Xin, não fugiu aqui o nome dele agora, da Coreia do Norte, não me falha a memória, ou do Sul, não me lembro. É do Norte ou do Sul, Joãozinho, onde é fechado? A própria China, né? A China funciona numa ditadura lá, os meios de comunicação são bem restritos, mas não adianta. A internet é uma porta que você não consegue segurar. Então, mas essa acho que é da Coreia do Norte, é totalmente fechado. Lá, quem está lá não comunica com o mundo. É tudo fechado, só ouve o que o presidente diz e só
a internet só funciona no país deles. Assim, Tony, eu conheço algumas pessoas que estão morando na China, por exemplo. Aí a gente fala que, o governo chinês e não sei o quê. Pergunta pros caras lá. Tem muito cara que gosta ali da maneira que vive. Não, então, mas a gente tem que tomar cuidado. Até aqui, inclusive. Isso. Assim, a gente tem que tomar cuidado, porque você tem que pegar e ver com o chinês para ver como que é ali a vida dele. Às vezes a gente cria aqui uma imagem e se a gente não conhecer ali, não vivenciar a vida dos caras, a gente não sabe direito o que é. Eu acredito que a internet, ela não tem como você controlar ela. Por mais energia que você use ali para pegar e tentar segurar, você não consegue. Fazer isso daí é que nem você tentar parar a onda no mar. Você já viu? Vocês veem aquela ondona assim, ó. Se você quiser brigar com ela, não tem jeito. Ela vai te arrastar. A melhor maneira é você pegar e passar por baixo dela, porque a força dela você não consegue segurar. A internet é mais ou menos assim. Você tem duas opções. Você quer brigar com ela, você vai brigar e vai ser arrastado que nem uma onda. Ou você é arrastado por uma onda. Ou você surfa ela, ou você passa por baixo dela para evitar muito contato. Mas segurar ela, você nunca vai conseguir. Enquanto isso não acaba, os políticos se aproveitam disso e muitos foram até eleitos com a internet. A maioria dos prefeitos, a maioria deles, né? O Anderson tá meio devagar nessa questão. O Felício era mais ativo nas redes sociais. O Anderson eu não vejo com tanta intensidade usando as redes sociais. Mas o Felipe Augusto, por exemplo, de São Sebastião, ele usa bastante, é uma live, comunica as pessoas, enfim, e é recordista de pessoas ali seguindo e acompanhando as lives. E o próprio presidente da República, né? Eu acho que o Anderson, ele tá mais morno aí nas redes sociais, porque ele tá apagando um incêndio atrás do outro ali na prefeitura, né? Infelizmente ele não tá na mesma situação que tava o Felício, né? O Felício tava na crista da onda ali, ele tava com todo o parlamento apoiando ele, então tava mais fácil de governar. O Anderson, além de não ter toda a experiência que o Felício tem, a gente não pode negar que ele já tinha passado um ano inteiro ali na gestão da prefeitura. O Anderson tá entrando agora, com certeza ele não é o prefeito de todos ali, tem muita gente que vai com até com propriedade argumentar: o Anderson, eu não votei em você, eu votei no Felício. Então o Anderson meio tem que provar ali as suas qualidades. E no meio desse tumulto, eu acredito que por conta desse contexto ele acaba não tendo muito tempo, porque desgasta a rede social. Não tenha dúvida. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Cada coisa que você fala é uma flecha lançada ali. Se você falar uma besteirinha, toda aquela galera que tá contra você vai usar contra você, que nem aquele jargão de interrogatório, tudo que você falar poderá e será usado contra você. E redes sociais tem muito disso daí, o cara faz aquele corte e joga contra a pessoa. Fake news, né? Então o mesmo, além da fake news, você tem aquela coisa da palavra fora de contexto. Você pega uma frase que o cara colocou e parece que ele falou um absurdo, mas se você olhar o contexto de tudo que ele falou, até é apropriado, mas na rede social o cara faz só pega aquele pedacinho que ferra o candidato e joga isso daí para destruir reputação. E na internet, Tony, tudo que é ruim tem mais propagação do que é bom. Sem dúvida. O cara faz 10 coisas boas e mostra na internet, não dá repercussão. Uma coisa ruim que o cara faz, nossa, o negócio viraliza. Então a internet nesse sentido é meio que ingrata, mas o político não pode fugir disso daí. Eu não diria nem a internet, eu acho que o ser humano, parece que as coisas ruins atrai mais atenção do ser humano. Os especialistas deveriam estudar sobre isso também, porque se você posta algo bom, algo maravilhoso, enfim, positivo, você tem pouca visualização. Se você posta, por exemplo, um cara, como nós vamos falar daqui a pouco, a mulher que pulou da ponte, por qual razão? É um fato que nós vamos falar aqui, né? Porque ela era agredida pelo marido, e aí a galera para um pouco, peraí, eu quero saber o que aconteceu com isso. Quando fala, isso daí é estudado sim, viu, Tony, por psiquiatras, por cientistas, e é uma coisa inegável. É muito mais gostoso, Tony, falar mal dos outros do que bem. É impressionante como quando você tem uma notícia ruim de alguém,
parece que o cérebro contribui para que você propague essa coisa ruim. A coisa boa a gente acaba descartando, então até falou, pô, legal a atitude que o cara fez, mas sabe o que ele fez de ruim? Então a mente humana já tem essa tendência e a gente tem sempre que estar se controlando, porque é aquele negócio, é a corrente do mal. Você fala mal de alguém, a probabilidade desse mal voltar contra você é muito grande. Por isso que é importante, muitas vezes, apesar de você estar com esse pensamento ruim, você controlar e não falar para não agredir, para não ser injusto com as outras pessoas. É como dizem, quando eu escuto alguém falando mal de outra pessoa, você sabe mais de quem está falando do que de quem está se falando. Então a gente tem que tomar cuidado ao falar mal, mas assim, é inegável que é mais gostoso falar mal do que bem, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre isso aqui, mas o crime aconteceu em setembro de 2016, quando uma vítima comunicou ao autor que estava grávida e, segundo ela, os dois não eram namorados, mas estavam saindo há alguns meses. Você acompanhou esse caso também. Quando soube da gestação, ele pediu que ela abortasse. Ele não queria o filho. Com a recusa, pediu que saísse para conversar. Mas no diálogo acabou terminando em uma emboscada. E de acordo com o relatório da própria Polícia Civil, Matheus Henrique Eufrásio Pereira da Silva, que na época era zagueiro no Sub-20 de São José dos Campos, levou a vítima até uma estrada na zona rural e passou a ameaçá-la para que abortasse o filho. Bom, munido de uma faca, ele deu diversos golpes contra a vítima e, segundo depoimento dela própria, né? Ela fingiu um desmaio quando ele achou que ela estaria morta, desacordada, e aí jogou ela de uma ponte. Essa foi uma vitoriosa e você vai falar sobre isso aí. O depoimento é da própria vítima, atacada com golpes de faca e arremessada de uma ponte pelo parceiro ao comunicar que estava grávida. Quase 6 anos após o crime, o homem foi a júri. Demorada essa justiça, hein? Que terminou aí com o crime reduzidos a lesão corporal e aborto tentado, já que a criança sobreviveu. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, mas recorreu em liberdade. Foi só em setembro, só agora, a justiça cismou de bater o martelo. Tony, assim, com todo o respeito que eu tenho a todos da justiça, tá? Assim, não tô aqui pegando e querendo personificar um responsável por conta dessa demora. A gente sabe aí da qualidade do trabalho dos juízes, dos cartorários, dos oficiais de justiça. Não é essa a minha crítica. A minha crítica é ao sistema mesmo, ao sistema judiciário lento. Não dá pra falar que foi feito justiça, Tony. Você acha que dá? Um crime tão grave, demorar tanto tempo para ser julgado. Você pegou e falou aí em 2016. Olha, mais de 5 anos aí para pegar e sair um veredicto. Então a gente não pode pegar e ter uma justiça tão lenta. E se não bastasse todo esse tempo, e daí ele é condenado por um júri popular. Às vezes as pessoas não sabem disso daí, mas tem 2 maneiras de você ser julgado: ou com um juiz singular, né, o juiz normal, togado, num crime comum, roubo, estupro, latrocínio, todos esses crimes vão para o juiz normal, mas tem alguns casos que a justiça entende mais grave e que as pessoas devem ser julgadas pelos seus por iguais. É o tal do júri popular. São 7 pessoas do povo que ficam ali assistindo o julgamento e eles vão dar o veredito, ou culpado ou inocente. É o que aconteceu. Tem todo esse trâmite, é um processo caríssimo, viu, Tony? A gente, como contribuinte aqui, paga caro, porque a gente tem que pagar 5 anos de juiz, 5 anos de cartorário, 5 anos de oficial de justiça. A gente tem que ficar pagando a escolta dos presos indo pra cadeia, saindo. Às vezes 5 anos uma pessoa esperando presa. Imagina, o cara fica 5 anos preso, daí vem o júri e absolve o cara. E o cara sai. A gente pagou por esse cara ficar 5 anos na cadeia. Imagina a pessoa, num caso desse hipotético, que fica 5 anos preso injustamente. E o pior, nesse caso, Tony, uma pessoa que pega e atenta contra a vida de outra pessoa,
é condenada, esperar tanto tempo para ser julgado, a gente não pode admitir isso aí. Há que se ter uma reforma no judiciário, ter uma justiça mais célere, porque a justiça tardia, Tony, não é justiça, é injustiça. Mas, menos mal aí foi feito o julgamento, tomara que tenham acertado nesse caso, devem ter, assim, ela é morosa, mas normalmente vem uma decisão nesse ponto acertada. E vamos esperar, né? Agora tem que pegar e aguardar o recurso. Não tem como você reformar uma decisão de júri no sentido de o cara tá condenado, o tribunal absolve ele. Não é isso que o tribunal faz. O que o tribunal pode fazer? Entender que o julgamento foi contrário às provas e mandar fazer um novo júri, tá? Então, ele sai condenado nesses crimes que você mencionou, Tony. Aguarda em liberdade para ver se o tribunal confirma essa decisão de primeira instância aí do júri popular. Se confirmar, provavelmente sai a cadeia dele aí pela pena imputada. Uma outra coisa que é importante a gente falar também, estamos linkados no Litoral Norte. Bom dia a vocês do Litoral e desejar perdoe a minha voz. É que hoje tem o nosso comentarista aqui, dá pra gente falar um pouquinho e ele toca o resto, né? A questão do encontro da arma que matou o policial Gessé em São José dos Campos. Todos já foram presos? Ô Tony, a gente tá em investigação, tá? Sim, a investigação é sigilosa. Eu acabo ficando sabendo de uma ou outra coisa aí, porque eu tenho um vínculo de amizade com o pessoal que tá investigando, e isso daí traz muita repercussão, principalmente dentro do ambiente policial. No WhatsApp a gente acaba ficando sabendo de algumas coisas, deixando bem claro que eu não sei do conteúdo da investigação, tá? Não participo das diligências. Quem está fazendo isso daí é a DEIC, uma unidade interna da DEIC aqui de São José dos Campos, que é a DIG, né? A Delegacia de Investigações Gerais. Hoje quem está à frente lá é o Fabrício, é o chefe dos investigadores. Temos o chefe dos investigadores ali da DEIC, que com certeza está auxiliando, que é o Ronaldo. Houve uma movimentação entre os delegados lá, eu não sei exatamente quem está à frente da DIG, mas com certeza deve ser um delegado competente. Antes era o doutor Fernando Pato, um ótimo delegado, agora eu não sei quem está à frente. Eu sei que o doutor Neymar também está trabalhando na equipe de homicídios ali, deve estar auxiliando ele como a sua equipe, mas em especial ali o Fabrício, que é o chefe dos investigadores. O Banana também tá ali, ele é um escrivão de polícia extremamente atuante na investigação. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante ali nesse sentido de esclarecimento. Há sempre um clamor de resposta rápida, Tony, assim. Eu entendo que a gente tem que chegar no meio termo. Não pode demorar 5 anos, que nem aconteceu nesse caso que a gente estava discutindo aqui, pro cara ser condenado. Mas também a investigação de homicídio não tem como ela ser muito rápida, porque ela exige algumas cautelas. Afinal de contas, é um crime grave, tem um procedimento muito cauteloso depois no judiciário. Então, por isso, as provas têm que ser colhidas com muita especialização, assim. Não dá pra gente pegar e colher prova de qualquer jeito, não dá pra fazer investigação de qualquer jeito. Por que eu tô falando isso daí? Desde o primeiro segundo que a polícia foi acionada, a DIG tá trabalhando nesse caso. Eles fizeram um local ali. Acredito eu que já identificaram todos os autores do crime e estão trabalhando nisso daí. Um deles eu vi pela imprensa que já foi pego, tá, Tony? E assim, a identificação, a coleta da prova, e agora provavelmente eles vão partir para a caça dos responsáveis. A semana passada eu vi pela imprensa que eles encontraram uma arma, uma das armas aí relacionadas a isso, mais especificamente não a arma que foi utilizada para matar o Gessé, mas sim a arma do policial, uma arma do Estado, foi recuperada pelas equipes. Seria a arma do Gessé, não Isso, não é a arma que usaram para matar o Gessé, foi a arma do Gessé, Essa polícia ainda está procurando. Isso foi restituído. O próximo passo é isso daí, é capturar os responsáveis, apreender a arma do crime e pegar e chegar à conclusão. Eu tenho convicção, Tony, que a DIG vai fazer esse trabalho, vai findar esse caso aí com a identificação e a prisão de todos os responsáveis. Muito bem. Bom, nós vamos para o intervalo agora e na sequência nós vamos até Tremembé para falar um pouquinho sobre a Romaria. Teve um ciclo
turismo de 27 quilômetros, e eu vou pedir para falarem sobre isso com a gente. Então vocês que gostam de andar de bicicleta aí, fiquem atentos que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala com o Calil e de repente com o prefeito também da cidade de Tremembé. Vamos de volta com Cidade Sem Limite, e é importante a gente falar que hoje, pedir desculpas a vocês aí, porque a voz não está legal, hein? É gozado, né? Eu não sei o que aconteceu, viu? Não tive febre, não tive dor de cabeça, não tive absolutamente nada, mas a voz foi embora. Eu acho que, sei lá, né? Ossos do ofício. A gente tem que Abre o microfone dele, por favor. A gente tem que aproveitar oportunidades também, viu, Tony? Eu que estava lá no banco de reservas, aquecendo, torcendo para um dia dar um problema, porque eu nunca vi você, viu, Tony? Saudável, você nunca fica doente, então a gente nunca tem oportunidade, e estamos aqui hoje em campo. Eu nem tenho isso como doença, mas sei lá, né? É a ferramenta de trabalho, né? Trabalhamos para isso, treinamos, hoje é o dia de jogar, né? Aí aparece a oportunidade, o que acontece, não tenho nada para falar, não tenho nada para comentar, então claro que tem sim, mas antes disso nós vamos lá para Tremembé para falar com o Calil a respeito da Romaria, né? Do cicloturismo de 27 quilômetros. Bom dia, Calil. Hoje matei lá a Mix porque não deu, viu? A voz estava muito embargada, mas eu tenho aqui a minha escada, né? A minha muleta, que é o Alexandre. Escadinha, bem pequenininha, que não banquinho. Banco, né? Mas já ajuda. Fala pra gente como foi isso, Calil. Bom dia, Tony, bom dia a todos que nos ouvem aqui na 012. É isso aí, Tony, ninguém joga sozinho, né, cara? Tem que ter um time de forte aí para ajudar nessas horas. Verdade. Como foi esse cicloturismo aí? Tony, a gente tem 2 projetos aqui na área de turismo e cultura de Tremembé, liderados pelo prefeito Clemente, que estão em fase bem avançada, né? Uma delas é o cicloturismo de Tremembé, é o nosso circuito trapista. Tremembé, que já é uma cidade muito procurada pelos ciclistas, pelos turistas, para a prática do pedal, principalmente aos finais de semana, e nós decidimos realizar uma sinalização de uma rota de 27 quilômetros que parte do centro da cidade, ali na Praça da Estação, o ponto turístico centenário da nossa cidade, muito famoso, né? E segue em direção à zona rural de Tremembé, com um percurso misto aí de asfalto e de terra. Nós classificamos esse circuito com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, finalizamos esse circuito em toda a sua extensão, e além disso também estamos instalando Wi-Fi nos principais pontos turísticos e a tecnologia de QR Code para que o ciclista possa, em determinado ponto, decidir qual é o caminho que ele vai seguir. Utilizando a câmera do celular, ele já traça a rota do circuito completo e consegue visitar os principais pontos turísticos de Tremembé. Olha, isso é bem bacana. E isso já aconteceu agora no final de semana, né? Isso está acontecendo já. A gente terminou a sinalização do circuito na sexta-feira e no final de semana, para nossa grata surpresa, já tinha ciclista fazendo selfie lá na placa. Você viu aí a foto que eu te mandei, o pessoal já marcando cicloturismo Tremembé. Ou seja, o turismo é isso, né, Tony? Você tem que criar experiências para as pessoas, sejam elas experiências aí esportivas, religiosas, de diversas gastronômicas, né? E o turista que é isso, ele quer vivenciar momentos, vivenciar experiências, principalmente aos finais de semana. Então a prefeitura está muito atenta a isso, sinalizou essa rota, e ao longo dessa rota também nós estamos em parceria com os empresários, aproveitando para criar novos atrativos também de gastronomia, de serviços, né? Os empresários se aproveitando também dessa oportunidade que nós estamos gerando, e aí fica aquele ciclo virtuoso, né? Que você consegue fechar todos os aspectos do turismo, com o movimento da economia também, desenvolvimento de empregos e por aí vai. E os ciclistas são só aí da região ou de outras regiões também podem participar? Você sabe, Tony, que Tremembé recebe ciclistas do Vale do Paraíba todo, né? Porque muitas pessoas de Taubaté, de São José, Pinda, vêm para Tremembé para utilizar as nossas rotas e aí acabam voltando para suas cidades de origem. Então, nesse momento, o que a gente quer é fomentar cada vez mais o ciclismo em Tremembé e quem sabe aí com o governo do estado realizando um projeto de rota ciclística aqui do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, a gente consiga integrar todas as cidades aqui do nosso vale, né?
Bom dia, Calil. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. São 27 quilômetros aí. Qual que é o nível aí dessa pista aí? Ele é moderado, é intenso, assim? As pessoas têm que estar muito bem preparadas fisicamente para fazer essa trilha, ou pode ir com criança? Você acha que o não atleta aí, o atleta de final de semana, faz essa trilha aí com facilidade? Bom dia, Alexandre. Bom, nesse primeiro momento, nós classificamos com um esforço significativo. Significa que tem alguns momentos do circuito que tem sim um esforço um pouco maior, uma pequena subida, uma estrada de terra, mas no geral é uma rota fácil, tá? É uma rota que vai de esforço fácil para moderado. Mas a gente recomenda sempre que a pessoa faça um treino, que esteja habituada, porque são 27,9 quilômetros, então vai dar aí umas 2h30 de pedal, 3 horas se for num ritmo bem lento. E criança a gente não recomenda que vá sozinho, sempre acompanhada dos pais responsáveis, né? Mas tem o trecho, como o trecho está todo finalizado, a pessoa não precisa percorrer o trecho inteiro, né? Ela pode percorrer só um pedaço, que ele quer se sentir mais confortável e aí regressar ao seu ponto de origem. Ah, legal. E você falou da parte gastronômica aí, na trilha tem algum lugar para pessoa que queira fazer uma alimentação, ou é só no primeiro momento, daí ela tem que fazer a trilha, daí volta para pegar e comer em Tremembé? Não. Todo o circuito ele vai cortar diversos bairros da cidade, principalmente a região central, aí passa pela Basílica, passa pela Ponte do Rio Paraíba, pega o retão ali a Pedro Celeste, segue até a Estrada de Campos, ali cruza, sentido zona rural, faz um contorno lá na última rua do Maracaibo e volta por trás, sentido ali a Igreja do Berizal. E todo esse circuito, vocês vão ter opções gastronômicas ao longo dessa rota em diversos momentos. Então, se quiser comer na ida, dá. Se quiser comer na volta, dá. Se quiser tomar um café da manhã quando estiver chegando, vai passar por vários cafés. Se quiser se concentrar ali no centro da cidade, tomar um café por ali, depois seguir no pedal, também tem essa opção. E a gente está percebendo que os empresários cada vez mais estão atentos a isso. A gente acredita muito que isso vai acabar gerando mais empreendimentos, mais investimentos também na nossa cidade. Muito legal, hein? Esse negócio de bicicleta, exercício, levar a família aí para pegar e praticar exercícios e alimentação também. Eu mesmo vou ver se eu marco um final de semana para ir conhecer essa trilha. Bem assim, vai ser um prazer. Isso não tem custo não, ou seja, não tem nenhuma taxa não, né? Não, 0,800, totalmente gratuito. Nós tomamos o cuidado apenas de realmente sinalizar, classificar, né, adequar a sinalização com sinalizações de segurança. E o nosso objetivo realmente é fomentar o pedal, fomentar o ciclista e com isso gerar mais um atrativo turístico para a nossa instância turística de Tremembé. Muito bem, o Takeo é um japonês amigo da gente aqui de São José dos Campos. Um pequenininho, né? Com um anãozinho do meu tamanho. Já mandou aqui, ele gosta de caminhar, né? Aliás, de pedalar. Ele disse o seguinte, por isso que ele perguntou, mas você já respondeu. Ele é de São José dos Campos e qualquer ciclista de qualquer cidade pode participar. Você já respondeu que sim, né? Sim, aberto a todos que queiram. E Tremembé hoje tem diversas rotas, né? Nós escolhemos essa como o circuito trapista, é a primeira de muitas rotas que a gente pretende traçar no município. E o que é legal, Tony? Os principais pontos turísticos, como por exemplo a praça da estação, né, a própria estação e a Ponte do Rio Paraíba, que já são pontos de concentração, vão receber um totem, que a gente deve finalizar a instalação ainda essa semana. Nesse totem você consegue ver a rota completa, o circuito completo do início ao fim, você consegue ver a classificação que você vai encontrar de nível, de subida, de piso ao longo desse trajeto, e aí você consegue com o QR Code, com a câmera do seu celular, já abrir o Google Maps, traçar a rota a partir dali daquele ponto inicial e fazer os 27 quilômetros direto no seu celular. Tá certo. Calil, muito obrigado pela sua participação, um abraço aí ao prefeito Clemente e vamos em frente. Obrigado a vocês pelo espaço, Tony, e convidamos a todos os ouvintes da 012 que venham aqui participar do cicloturismo Tremembé, que a rota está muito bonita, paisagem estupenda e muitos pontos turísticos impressionantes. Muito bem, indo agora, Alexandre, para Caraguatatuba, eu fiquei de dar uma resposta, tentando, né, dar uma resposta aqui a um ouvinte que participou conosco através da 012 News Litoral,
falando de um aterro sanitário, enfim, juntando moscas e bichos, animais peçonhentos, próximo de uma creche. É realmente um encostado em uma creche. Realmente é inadmissível isso, né? Mas nós não conseguimos nenhum contato com a administração da cidade de Caraguatatuba. Então, dando aqui uma resposta ao ouvinte que vem lutando, e tudo que ele disse realmente veio a se concretizar. Ele disse: Tony, nós estamos tentando aqui de todas as formas e nós não conseguimos êxito, né, em trazer uma resposta, em dar uma resposta a respeito desse lixo. E realmente nós tentamos aqui, o vereador, não foi possível, e infelizmente não teve nenhuma manifestação também por parte da prefeitura. Ao contrário de São Sebastião, que falaram muito bem, né? Deram uma entrevista excelente, inclusive, a respeito de um problema na UPA, que é um problema de saúde também, que a UPA não estava 100%, e o secretário de saúde e vice-prefeito daquela cidade nos trouxe aqui uma informação muito clara às pessoas, dizendo que vai passar por uma reforma, não só aquela, mas todas as UBS. Isso é bem bacana. Então eu gostaria que você comentasse um pouco, Alexandre, sobre o eleger os novos administradores de cidades, os novos prefeitos. O que nós aqui precisamos é que tenham prefeitos ou administradores acessíveis, né? Se você é o comandante, se você é o líder de uma cidade, é você que tem que se manifestar. O interesse é seu, não é da imprensa. A imprensa é mostrar os defeitos e você, como administrador, é apresentar uma solução, né? Então quem cala consente, ou seja, se eu tenho um problema aqui em São José dos Campos, eu tento falar com os administradores aqui, secretários, enfim, eu não consigo falar com ninguém, eu vou falar disso todos os dias. Por quê? É sinal que a cidade não está sendo bem administrada. Não tem quem fale pela cidade. Esta é a razão. Então, a gente aqui não tem a resposta ainda para esse cidadão, mas que é inadmissível um aterro sanitário. Eu não diria aterro sanitário, um local onde se joga entulho, poda de árvore, um lixão propriamente dito, próximo de uma creche onde abriga crianças. Eu não sei, Ministério Público, né, Vigilância Sanitária, o que está fazendo, que não viu isso ainda. Aliás, nós estamos entrando em contato com o Ministério Público para ver e entrevistar alguém do Ministério Público para falar um pouco sobre isso, para ver se isso está certo ou se está errado. Difícil você falar com alguém te atender nesse caso, viu, Tony? Tem que ser visto, é uma situação séria, você tem que corre risco de saúde aí, esse tipo de coisa, tem que ser avaliado tecnicamente, né, Tony? Alguém que entenda de engenharia ambiental aí para saber se está funcionando ou não. Você estava falando, Tony, eu lembrei de que eu fui obrigado, né? Eu falei para você, eu não sou anti-vacina, nada disso daí, sou a favor. Eu acho que os cientistas estudaram tanto para criar essa tal da vacina do Covid. Eu fui um dos primeiros a tomar a primeira dose. Eles falaram, toma 2 doses, tá resolvido. Eu tomei as 2 doses e aí mudou a conversa. E eu não acredito em quem a palavra faz curva, viu, Tony? Então o pessoal começou, não, agora tem que tomar a quarta dose, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu comecei a desconfiar. Respeito quem se vacina. Eu acho que quem acredita aí que isso daí vai auxiliar, se vacine. Na pior das hipóteses, a gente tem a parte emocional que vai ajudar. Eu não sou contra a vacina não, mas eu entendo que foi a primeira e a segunda dose e já deveria estar resolvido. Essa mudança na conversa e agora tem que ter quarta, quinta dose, me chama muito a atenção, me parece um meio de muita gente ficar rica e eu não tô muito afim de arriscar nisso daí. Tomei as 2 doses, mas aí comecei a ser pressionado para tomar a 3ª dose aí, para fazer um curso, administração, eu tava vendo, eu ficando sem poder fazer alguns cursos por conta disso, daí fui lá, forçado, fui lá e tomei a 3ª dose lá no satélite. Ô Tony, eu queria deixar bem claro o meu respeito a todos os funcionários da saúde, tá? Não deve ser fácil trabalhar nessa época aí, porque tem muita gente querendo vacinar e tal, mas não justifica o atendimento ali, viu, Tony? Não estavam oferecendo um bom atendimento ali naquela UPA ali do lado, ali no satélite, ali perto da delegacia seccional. Eu vi gente sendo destratada, até a maneira com que a atendente veio conversar comigo, sabe? Eu cheguei lá porque tem que ter máscara, né? Aí eu cheguei lá, falei, putz,
a porta pra dentro tem que usar máscara e tal, mas é regra. Eu falei, moça, eu não uso máscara pra nada. Cheguei aqui, eu tô sem máscara. Tem uma máscara aí pra pegar e me arrumar, mas ela me deu uma resposta tão grossa, sabe? De pegar e falou, você acha o quê? Que a gente vai pegar e ficar dando máscara pra todo mundo? E não sei, eu falei, mas pera um pouquinho, senhora, eu até entendo você não ter máscara, mas eu não consigo entender por que a senhora tá sendo grossa comigo, eu só tô perguntando, mas tá bom. Aí uma outra moça que tava do lado, não, toma senhor, eu tenho uma máscara a mais aqui, me deu. E daí eu vi muita reclamação por conta de poucos funcionários ali. Isso em São José dos Campos. São José dos Campos, só pra pontuar, né, pra não ficar uma coisa genérica, num posto de saúde que tem ali na Avenida Andrômeda, os próprios funcionários estavam reclamando disso daí, uma fila muito grande, eu fiquei quase 2 horas esperando lá para tomar uma vacina, a tal da vacina do Covid. Com certeza, se eu não tivesse sendo obrigado a fazer isso, eu não faria por conta da demora ali. Quando foi? Você tá falando? Onde foi? Então, onde foi? Foi ali no satélite. Então, ali mas qual a unidade ali? Perto da igreja grande ali, do lado da delegacia seccional. Ah, tá. Sabe qual que é? Então ali poucos funcionários, muita gente para ser atendida ali, idosos e crianças esperando. Eu não sei se é desse jeito mesmo. Não, a educação tá errado. Isso aí é uma tremenda falta de educação. Isso aí vai de pessoa para pessoa. E a demora para atendimento, viu, Tony? Eu achei muito demorado. É lógico, assim, que a gente é inegável, é um atendimento gratuito ali, que a gente consegue, é de qualidade, não chega a ser ruim, mas eu acho que dava para melhorar ali. Bom, isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu já cheguei numa farmácia, não sabia disso. E a menina falou, olha, aqui precisa entrar de máscara. Eu falei, então vou aguardar lá, porque eu não tenho máscara. Mas o senhor pode comprar aqui, custa R$9 a máscara. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né? Não dá, eu já não tô usando máscara, eu venho aqui para comprar um medicamento, eu vou gastar mais 9 para comprar máscara? Não, posso até ficar lá fora, você me atende lá fora? Né? Aí ela, muito gentil, me atendeu lá fora, enfim. Mas cai entre nós, né, Tony? Por que você, ao entrar na farmácia, você tem que colocar máscara? Fala pra mim. Daí do lado da porta de fora você não precisa da máscara. COVID, né? Não seria muito melhor você fazer um explicativo para a população, em ambientes fechados, se possível use a máscara e tal, e daí deixa a critério de cada pessoa querer colocar máscara ou não, essa coisa de você pegar e fazer uma obrigação, uma determinação sem nenhuma racionalidade. Aqui, por exemplo, vamos fazer uma denúncia aqui também, só a Isa usa máscara, mas só ninguém. Isa. Perguntei esses dias, Isa, só você de máscara? Só eu. Não, tenho que usar. E os outros, não? E a lógica é completamente diferente. Não devia. Aliás, nós que somos feios, eu, você e o João, devíamos usar. Eu quero usar máscara todos os... E ela que é bonita devia estar sem máscara. Esse é um critério objetivo exatamente. Que devia ser. Porque seria mais gostoso aqui a gente fazer. Aliás, o que essa máscara ajudou a galera aí, né? Só depois, quando tira a máscara, perde o amor na hora, né? Nossa senhora, lembra da bruxa do Pica-Pau? Que ela era linda, assim, que ela tava com máscara, né? Um véu, assim, quando tirava ela era horrorosa. Então tem muita gente que se esconde na máscara aí. Previsão na sua concepção, e a gente sabe que isso é uma incógnita, né? Falar disso é realmente complicado. Será que vai haver uma troca muito grande nessa eleição para prefeito e deputados, né? Tem agora para deputado, depois vem para não, governador e presidente, para governador e presidente, exato, daqui ainda tem 2 anos à frente ainda, mas para governador e deputado e presidente. Para deputado, vai haver uma grande troca na sua visão? Que a torcida, primeiro, a torcida é que tomara que troque todo mundo. Todo mundo. Mesmo os bons deviam ser trocados, Tony. A alternância é muito importante. No Brasil devia acabar com esse negócio de profissão político eleito. Tem gente que tá na política aí faz 20, 30 anos mamando dessa teta. Não pode ser assim. Você tem que pegar e ficar lá 5 anos, às vezes prorroga por mais 5, faz tudo que você tem, você entra ali não como uma fonte de renda, como a maioria dos candidatos fazem, eles têm que ter uma profissão paralela, entra lá para ajudar a população, faz alguma coisa que provavelmente vai ter muito orgulho o resto da vida ali, porque é um mecanismo que dá para você pegar e
e auxiliar muitas pessoas, pelo menos a pessoa bem intencionada, fica 5 anos, mais um mandato, eu acho que para pegar e concluir, depois sai e vai fazer outra coisa. Essa daí de você ter hoje, que como tem muito hoje, de gente que qual que é a sua profissão? É política, eu sou vereador há 40 anos, sou deputado há não sei quantos anos. Por quê, né, Tony? Será que é porque tá ajudando as pessoas? O discurso doce é sempre esse daí, mas eu não concordo. Eu acho que tem que ter alternância de poder, porque a política ela é representativa, você precisa de representantes das classes. A gente precisa eleger ali um representante dos jornalistas, representante dos policiais, do pedreiro, da dona de casa, e colocar lá para pegar e levar as demandas da sociedade para ser consignado isso aí em melhores leis, em melhorias na administração, e daí depois que a pessoa acaba o mandato, devia sair e fazer outra coisa. Eu sou radicalmente contra essa coisa do profissão político, tá? O cara fica lá, ele não trabalha. Por isso que a gente tem hoje lá a Brasília, os políticos, eles governam para eles. Eles não governam para as outras pessoas. Acaba que no mandato ele começa a construir um palanque para ser reeleito. Ele está pouco se lixando para os interesses do povo. Possivelmente no passado ele pensava assim, quando ele foi eleito na primeira vez, que ele fazia parte da sociedade, daí ele pegou e foi eleito. Agora, hoje em dia, você olha, principalmente esses candidatos de muitos mandatos, eles não fazem mais par, parece que eles estão ali junto com os deuses ali, fazendo um mandato para eles. Por conta disso, eu acho que devia mudar tudo. Mesmo os bons, viu, Tony? Tem muito político bom, tem muito candidato que foi eleito aí e faz um bom mandato. Mesmo esses aí, eu acho que deviam ser trocados. Gente nova devia ser eleita. Eu acho que você tem razão em alguns pontos, porque, veja bem, em algumas cidades, eu não sei São José dos Campos, mas em algumas cidades, o prefeito tem a bala, ou seja, para você entender, tem o dinheiro, tem o poder, então ele vai comprando os vereadores, porque ele precisa ter a Câmara inteira a favor dele para que os projetos dele sejam aprovados. E esses tidos como políticos, né, e vereadores que se vendem para o prefeito, gente, são pessoas sem caráter nenhum. Essa é a pura realidade, o que eu tenho que dizer aqui, mesmo sem voz, quase rouco, mais que afônico aqui, mas eu não posso deixar de falar isso, porque isso aí é uma aberração. E é uma afronta, uma traição ao eleitor. O eleitor votou no sujeito para defendê-lo, tá certo. E aí, ele está com uma bandeira, ele levantou uma bandeira. Aí ele vê que aquela bandeira dele já não está tremulando mais e a bandeira do atual prefeito é a que está bombando, que se ele não estiver do lado do prefeito, ele não consegue fazer nada. Ou seja, eles se vendem. O prefeito fala, eu vou te dar alguns cargos aqui, você vem para nós? Exatamente. Poxa, é uma falta de caráter tremenda. O vereador que faz um ato desse, que age dessa forma. Ou você tem uma filosofia a ser seguido, ou você sai à deriva e assume que você é mau caráter. Eu entendo assim. E parece uma escadinha, né, Tony? A gente tem que fazer uma reflexão enquanto população também. Porque tem muita gente que vende o próprio voto, sabe? A gente vê aí, eu fui candidato a vereador e não gastei R$1 na campanha, mas eu vi assim, escrachadamente, o pessoal pegando e vendendo voto, e é cesta básica, é remédio, e os caras são eleitos. Se você vê, como é que funciona o sistema? O povo vende o voto para aquele político, da onde que ele tira o dinheiro para comprar o voto? É da gente. Claro. Então ele vai tirar, ele não tá te dando uma cesta básica, ele tá tirando 2 cestas básicas de você e dando uma. Daí ele utiliza o mandato dele para pegar e comprar o voto. E da onde ele consegue o dinheiro disso daí? Vendendo o voto dele como vereador para o prefeito. E o prefeito paga isso como? Vendendo o voto o mandato dele para o governador, que paga como? Vendendo para o presidente. Então, tudo isso começa ali embaixo. Então, a gente, na hora que for votar ali no escurinho da urna, como a gente tinha falado, vote com o coração, com a razão ali, e vamos mudar essa galera aí, porque a gente só vai ter um Brasil melhor na hora que a gente tiver pessoas novas e bem intencionadas. Arrancar esse velho político aí. Vou falar isso aqui, tanto para o Litoral Norte, como para São José, como para onde o nosso sinal chega, o Vale inteiro e agora o Litoral Norte inteiro. Então vamos começar, Litoral Norte.
Você que votou no seu político, no seu vereador aí, e o cara se vendeu pro prefeito, não vota mais nele. E se você votar, você vai estar sendo conivente, vai ser canalha igual a ele. E você, da região de Lorena, que votou no vereador para defendê-lo, aí o vereador, para se beneficiar, se vendeu por cargos na prefeitura, se vendeu pro prefeito de Lorena. Não vota mais nele, ou você vai ser canalha do mesmo jeito. Você vai estar compartilhando com a safadeza desses caras. Então, eu vou dizer aqui, olha, fulano de tal, não vote, porque se vendeu para a prefeitura. Ciclano, em São José dos Campos, a mesma coisa. Vários vereadores foram eleitos aí, nem aparecem. Eles a gente nem sabe que projeto esses caras têm. Salvo alguns que participam aqui com a gente, outros que vão, que tá na mídia, que tá falando, enfim. Você quer ver um cara que todo mundo, porque é esquerdista, é os cambó 4, que se dane que ele seja esquerdista. Wagner Balieiro, por exemplo, é um sujeito que está pronto para a sociedade a toda hora. Se eu ligar agora, ele vai me atender e vai falar aqui no programa. Aceita a crítica, fica bravo, mas é isso que a gente precisa. Agora, você tem um vereador lambão que se vende pro prefeito para benefício próprio, pega a sua mala e vai embora, dá lugar para outro que queira trabalhar e criar projetos novos para a cidade. Você não é bem-vindo. E o povo que votar num cara desse, você também não é digno de elogio, muito pelo contrário, de ser avaliado. O seu voto você jogou no lixo. Essa é a pura realidade. Tem muita gente muito carente, Tony. Tem gente que passa fome, passa necessidade, precisa ali de uma cesta básica para pegar e viver. Se ele não pega a cesta básica do político, ele acaba morrendo de fome. Mas fica o alerta para essas pessoas aí, pegue a cesta básica, não tem problema. Se o cara tá te dando uma cesta básica para você, não tá errado, você pega a cesta básica. Mas não vote nesse cara, porque você tem que ter em mente que ele tá te dando uma cesta básica e tá te tirando duas. Então pega a cesta básica. Que ele pegou a cesta básica, ele comprou o voto. Então não tem que pedir depois. Pegou a cesta básica, porque o cara, ele não fala isso daí, fala, não, tô te dando a cesta básica e vote em mim, porque ele estaria incorrendo no crime. Alguns fazem isso sim, viu, Tony? Mas assim, a maioria faz de uma forma mais ardilosa. Ele dá a cesta básica e deixa entender, se eu não for eleito, você não vai ter mais cesta básica. Saiba que ele tá fazendo isso daí, ele tá te dando uma cesta básica e tá tirando duas. Se você pegar e votar num político mais ético, você não vai precisar ganhar a cesta básica, você vai ter condição de comprar essa cesta básica. Muito bem, dá um recado aqui importante para você que gosta de dar tiro, né? Tem eu queria pegar uma arma para ver como é que funciona, faça da forma legal, dá um pulinho lá no Rancho, Clube e Escola de Tiros, o Rancho, fica em Jacareí, viu? Tem um delicioso café da manhã no sábado e no domingo também, esperando por você. O prefixo de lá é o 12 da nossa região, 978136556. clubeorancho.com.br, contato @clubeorancho.com.br, na estrada Rio Comprido 2360, o Barba Ruiva e o Cabral à sua disposição te esperando. Tem todo tipo de arma lá, você se cadastra e vai fazer o seu tiro esportivo. Vale a pena, viu? Quem sabe um dia liberam a arma aqui o porte de arma aqui no Brasil, que eu também sou contra o porte, mas a posse é bem legal. Sou contra o porte porque o cara aí, todo mundo vai virar o super coisa, né? O cara vai querer matar todo mundo, né? Então, vamos aguardar. Tá na hora da gente ir embora, Alexandre. Dá pra você vir amanhã e depois também pra... Você é o meu... Ixi, Tom, eu acredito que sua voz volte. Eu vou dar uma estudada aqui. Eu acho que amanhã eu não consigo, depois da manhã talvez. Você é o nosso comentarista mor. Grande abraço a todos vocês, Litoral Norte. É assim que a gente vai seguir aqui. Me perdoe hoje a voz. Você aqui da região do Vale do Paraíba, amanhã a gente está de volta. Grande abraço. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.